E hoje estamos com um tema polêmico, viu, amigos? É o tema energia nuclear aos olhos da sociedade. Estamos aqui com o professor João Luiz Chaves, estamos aqui com o ambientalista Eduardo, estamos aqui com o aluno Eusébio. Muita coisa já foi falada, muita coisa já foi explicada e eu tenho certeza que muita coisa legal você já aprendeu aí na sua casa. Continue participando, nos mandando e-mail, acessando o nosso Twitter, porque o seu momento de ter a sua resposta é agora. Vou perguntar aqui para o rapaz da internet, para Nestor, como é que está os acessos, tem muitos acessos, e ele vai escolher uma pergunta do Twitter para nos dizer, para que os nossos convidados possam debater este questionamento. E aí, Nestor, como é que está os acessos, tem muito acesso? Diga-nos uma indagação, escolha uma pergunta para que seja feita. Olha só, o Twitter está bombando, muitas pessoas atrás aqui de saber como é a radioatividade Ótimo! nos dias atuais. Então, eu tenho uma pergunta aqui bem interessante. Nosso internauta quer saber qual é a relação que há, já que foi debatido aí radioatividade e energia nuclear, qual é a relação que existe entre radioatividade e energia nuclear? Muito bem, muito bem, muito bem. Uma pergunta extremamente inteligente. Qual é a relação entre radioatividade e energia nuclear? Será que tem relação? Será que são coisas diferentes? Para nos ajudar a responder este questionamento, está aqui o professor Joelmir Chaves. Antes de começar, vamos agradecer a participação de perguntas bastante interessantes e bastante inteligentes, né? Qual a relação entre radioatividade e energia nuclear? São coisas parecidas? Tem alguma relação entre os dois? Vamos ver agora. Então, a radioatividade nada mais é do que a emissão de partículas ou radiação eletromagnética quando um átomo é instável. Então, veja só, a radioatividade é a ciência que vai estudar esse processo. Quando a gente trabalha com a energia nuclear, como a própria palavra está falando, é a energia que vem do núcleo. Núcleo de quem? O núcleo de um átomo. Então, a exemplo, nós temos aqui uma figura que representa mais ou menos um átomo, ok? E quando a gente trabalha com a energia nuclear, é toda a energia que é proveniente do núcleo de um átomo que ele é instável. Então, ó, a radioatividade é a ciência que estuda a emissão dessas partículas ou radiação eletromagnética. Quando a gente trabalha com energia nuclear, o foco da gente é só a energia que é liberada pelo núcleo através de uma radiação. Então, a relação é toda. A energia nuclear está dentro da radioatividade, só que o foco da energia nuclear é só a energia proveniente do núcleo. Ok? E essa energia depende do elemento que está sendo utilizado. Ok? Muito obrigado, professor Joelmir, por mais um esclarecimento. Esclarecimento esse que veio do pessoal do Twitter, um questionamento que veio do pessoal da internet. E para dar sequência, eu queria neste momento fazer uma pergunta, uma indagação que também vai ajudar a enriquecer e muito o conhecimento de vocês aí de casa. Eu queria perguntar para o ambientalista presente aqui, Eduardo Dantas, quais são os efeitos da radiação, os efeitos nocivos da radiação para a saúde humana? Essa pergunta foi de suma importância para dar uns esclarecimentos quanto à informação à sociedade. Em relação à saúde humana, a exposição do ser humano a elementos radioativos pode ocasionar diversos prejuízos, sendo que a fissão nuclear do urânio ele ocasiona a liberação de mais de 60 elementos radioativos, que podem ser facilmente acumulados ou então absorvidos pelo organismo dos seres humanos, por apresentar alguns elementos em comum ao sistema biológico do mesmo. Em relação entre eles, os que mais causam prejuízo à saúde humana seriam o césio 90, o estrôncio 90, o iodo e o césio, que por sua vez pode ser facilmente acumulado e ser diagnosticado o câncer nos seres humanos. Em relação ao iodo, o iodo, como é um elemento muito importantíssimo para a tireoide, pode ocasionar câncer de tireoide. O estrôncio 90 e o césio, ele acumulam-se nos ossos e nos músculos, ocasionando câncer nessas partes nos seres humanos. Em relação ao sistema reprodutor, tanto do homem quanto da mulher, a exposição a elementos radioativos
no homem ocasiona poucos prejuízos em relação à mulher, já que os espermatozoides se regeneram a cada 90 dias. E enquanto os óvulos afetados por essa radiação, presente nos ovários, após sua fecundação podem desenvolver fetos defeituosos ou então algum tipo de anomalia. Muito obrigado, ambientalista Eduardo Dantas, pelas suas explicações. Realmente foi de muita valia aos nossos telespectadores. Mas eu percebi que em alguns momentos você se referiu muito ao estrôncio e ao iodo. E eu queria saber do nosso colega professor Jogi Chaves. Eu sei que essas mesmas reações acontecem com outros elementos, mas como é que acontece na teoria uma reação de fissão com os elementos? Antes eu queria parabenizar a colocação do nosso ambientalista, que ele foi muito claro, né, nas suas palavras. E respondendo a sua pergunta, olha, eu costumo dizer que é um efeito dominó limitado. Ou seja, há um camarada que dá início, só que naquele início ele sempre vai ter uma continuidade, só que vai chegar um ponto que ele para. Por isso é um efeito dominó limitado. Mas para clarear essa resposta, nós vamos ao quadro, né? Então, clareando as ideias, como vocês podem ver aqui nessa imagem, nós temos o primeiro nome aqui, fissão. O que é fissão? Fissão é um processo radioativo onde eu vou ter um núcleo estável e esse núcleo vai se transformar em vários outros núcleos menores. Okay? Essa é a definição mais simples para fissão. Então veja só, o que é que nós podemos perceber aqui? A ênfase que o nosso ambientalista deu foi o seguinte: nós temos um elemento, certo? Ele sofre o efeito radioativo e transforma em núcleos menores, e esses núcleos podem ficar acumulados no organismo dos seres. Então veja só, para iniciar esse processo, como eu falei antes, com o efeito dominó, nós temos um núcleo estável, que eu representei aqui com uma bolinha em U, que é o urânio. Ele é confrontado com um neutro. O neutro entra em choque com esse núcleo. O que é que vai acontecer? Esse núcleo que antes estava estável, quando ele recebe esse neutro, ele fica estável. Saiu de 235 e foi para 236. Olha o que é que vai acontecer. Se ele está instável, a tendência dele é emitir partículas ou uma radiação eletromagnética. Foi o que aconteceu, ó. Quando ele emite suas partículas, ele deixa de ser o urânio, passa a ser ou o criptônio, ou o bário, ou o césio. Só que quando ele deixa de ser urânio e passa a ser esses elementos, ele também emite radiação eletromagnética, que é a radiação gama, e também libera outros nêutrons. Liberando esses outros nêutrons, esses nêutrons vão entrar em contato com outro elemento urânio que está estável, e a reação vai ser sempre contínua, como se fosse um ciclo, até o momento que esse urânio se acabar. Ok? O que nós podemos perceber aqui é que o césio formado a partir de urânio estável, ele também é estável.